Olá, queridos! Hoje nós vamos começar a estudar o segundo estágio de desenvolvimento de Jean Piaget, da parte da teoria de Piaget que estuda o desenvolvimento cognitivo. O primeiro estágio foi denominado estágio sensório-motor, porque a criança se utiliza muito da sensação, do ouvir, do pegar, do tato, do colocar na boca e da motricidade para interagir com o meio. Este segundo período, o segundo estágio, é denominado de pré-operatório, porque Piaget entende que as operações mentais, os raciocínios que a criança desenvolveu até agora, ainda são bastante pouco desenvolvidos, pré-operatório, ou seja, não conseguem fazer algumas operações mentais ainda. Este período dura de 2 a 7 anos. Então, assim como o primeiro período, de 1 a 2 anos, é um período muito longo, de 2 a 7 anos também. No nosso texto, nós vamos ver a teoria de Piaget, as ideias de Piaget e algumas ideias de piagetianos, pesquisadores, que continuaram estudando Piaget, que continuaram fazendo as pesquisas na mesma teoria de Piaget, mas que pesquisaram coisas além e que chegaram a conclusões um pouco diferentes das que Piaget havia chegado. Um dos pontos importantes no período pré-operatório é o desenvolvimento da função simbólica. A função simbólica é uma capacidade da nossa mente, da nossa cognição, de fazer com que uma palavra ou um objeto signifique ou represente algo diferente daquele objeto, ou algo mais além daquela palavra. A palavra é sempre uma representação de algo, de uma situação, de um acontecimento, ou de um objeto, de uma pessoa. Entre 2 e 3 anos, a criança consegue, então, porque ela está desenvolvendo essa função simbólica, usar palavras e imagens para representar as suas experiências, para reconstruir uma experiência que ela viveu no passado. Então, ela já consegue contar, coisas que aconteceram antes. Ela não está mais presa no aqui e agora, como estava no período anterior. Então, ela já desenvolveu a noção de permanência de objetos e consegue pensar sobre objetos que não estão presentes, assim como se referir a situações passadas. Então, gente, é muito importante que nós tenhamos assim, claro, que uma criança de 3 anos e uma criança de 7 anos, no final do período pré-operatório, ela tem uma capacidade de raciocínio, um desenvolvimento cognitivo bastante diferente. Uma coisa que ajuda muito no desenvolvimento do simbolismo, é a linguagem. A linguagem é a forma talvez mais óbvia de desenvolvimento do simbolismo que a criança pode demonstrar. E embora a criança fale as primeiras palavras com significado por volta de 1 ano, somente por volta dos 18 meses, de 1 ano e meio, ela vai ser capaz de juntar 2 palavras para formar uma sentença simples. Então, aqui a gente vê a relação entre o uso da linguagem e o desenvolvimento cognitivo. Essa relação entre linguagem e pensamento é bastante estudada por Piaget e pelo outro teórico que vamos estudar a seguir, Vygotsky. Para o Piaget, a linguagem, o fato da criança estar falando, isso não vai contribuir, não vai desenvolver a criança cognitivamente. A linguagem para o Piaget simplesmente vai revelar aquilo que a criança já sabe, aquele desenvolvimento cognitivo que a criança já alcançou. Então, é o desenvolvimento cognitivo no pensamento do Piaget que vai promover o desenvolvimento da linguagem. Então, é aquilo que ela já tem dentro, que ela vai externalizar através da linguagem. Um outro ponto importante no desenvolvimento nesse estágio é o jogo simbólico. A criança é capaz de fazer de conta, de representar papéis, fazer de conta que ela é outra pessoa, fazer de conta que um objeto não é aquele objeto, mas é um outro objeto. E isso ajuda a criança a conhecer melhor os objetos, as situações e as pessoas.